Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser o árbitro em seu coração, sua mente. E estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, dando seguimento às reflexões na carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 11, onde nós destacamos aqui muitos irmãos do passado, muitas personalidades bíblicas que foram gigantes na fé, porque Deus foi com eles. Deus colocou esta preciosa fé em seus corações. E a nossa esperança e a nossa oração é que essa fé que glorifica a Deus possa também estar presente em sua vida e transformar sua existência, e a sua existência se tornar um marco e um exemplo para a atual e as futuras gerações como homem de fé, como mulher de fé. Hoje tentaremos concluir o capítulo 11, considerando a partir dos versos 32 até o final. E nós vamos ver aqui que o autor da carta aos Hebreus, ele chega à conclusão de que seriam muitos livros para relatar a experiência e o marco de tantas pessoas de fé. Vamos orar primeiramente. Senhor, que a fé verdadeira, salvadora, que te agrada, possa transbordar no coração de todos nós, de todos que ouvirem esta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube da IPB de Bom Jardim, para refletirmos na palavra de Deus. O verso 32 de Hebreus 11 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há. Então, o escritor da carta aos Hebreus chega a essa conclusão. São muitos. Que direi mais? E aí ele ainda menciona alguns irmãos do passado, heróis da fé, para fechar e concluir o seu pensamento, que ainda não é concluído aqui no capítulo 11. Nós vamos ver que no início do capítulo 12, ali há uma conclusão de toda aquela mensagem que o autor quis transmitir através desse texto. Vamos lá. Que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Gideão foi também um gigante na fé, teve uma experiência pessoal com Deus, aquela história do novelo, que ele orou: Senhor, se tu é comigo, então faz nesta noite o orvalho cair só em volta desse novelo e o novelo amanhecer sequinho. E aconteceu assim. No outro dia ele disse: Senhor, mais uma vez, faz com que o novelo fique molhado e em volta sequinho. E aconteceu como ele pediu. Deus é tremendo. E ele reuniu 32 mil pessoas. Sabe para quê? Para Deus escolher 300 apenas. E com 300 homens, Gideão venceu extraordinariamente os inimigos do Senhor. Olha, esse texto menciona aqui essas personalidades como Gideão, que libertou a sua tribo e parte do povo de Israel da opressão midianita, com apenas 300 homens, mas menciona também Baraque. Baraque, a princípio, ficou meio que inseguro, porque ele achava que Débora devia acompanhá-lo para libertar o povo de Deus, e ela foi. E Baraque também realizou a façanha, porque foi um homem de fé, creu, ainda que com as suas inseguranças, mas Deus o usou mesmo assim para libertar Israel da opressão de Jabim, rei de Canaã, sob o comando de Débora. Ainda fala de Sansão, lembra de Sansão? Sansão, ele venceu os filisteus. Na sua morte, ele destruiu mais filisteus do que toda a sua luta na vida.
Ele teve seus vacilos na vida espiritual, suas fraquezas morais. Entretanto, foi um homem de fé. Ele foi usado por Deus, apesar das suas imperfeições, e Deus derrotou por meio de Sansão os filisteus. Foi um homem de uma força incomum. Ele tinha um cabelo enorme e era nazireu, um homem consagrado a Deus. E quando ele contou o seu segredo para Dalila, que o traiu, ela cortou o seu cabelo, porque o havia embriagado com vinho, e os filisteus então o amarraram e o fizeram mover moinho. E por fim, ele orou a Deus dizendo: ó Senhor, o cabelo dele voltou a crescer, e ele confiou em Deus, e Deus renovou suas forças, e ele destruiu o templo pagão ali dos seus dias. Morreu, mas morreu na fé, morreu firme, morreu como um vencedor, porque ainda que tenha apresentado fraquezas, mas a sua fé foi renovada. É pela fé em Deus. A fé é o dom de Deus que a gente vence. Jefté libertou Israel dos amonitas. Ninguém dava nada por Jefté. Era chamado de bastardo, filho ilegítimo. Então ele foi morar longe. Depois o próprio povo reconheceu o valor de Jefté, foi lá e disse: olha, se você nos libertar das ameaças dos amonitas, você vai governar sobre a gente. E aí Jefté colocou suas condições, ele orou ao Senhor. Fez um voto assim, bastante impensado a princípio, no seu afã de querer fazer a coisa certa, mas no fim Deus o usou e libertou Israel dos amonitas. Davi foi um homem, um gigante na fé. Lembra da batalha dele com Golias? Golias chegou ameaçando todo mundo, dizendo: quem é de vocês que vem me enfrentar? Quem vencer domina um outro. Ninguém tinha coragem, porque era um gigante de uns 2,70 metros a 3 metros, quase 3 metros de altura. Era um gigante, como diz o adágio, para ninguém pôr defeito. E aquele gigante chegou ameaçando Israel, e Davi apareceu, aquele rapazinho novo, e disse: olha, tu vem com espadas, lança, escudo, ameaçando o Senhor dos Exércitos, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E ele com a pedrinha derrubou o gigante. Mas não foi a força da pedra, não, foi a fé em Deus, a confiança em Deus, a dependência de Deus. Samuel, pela fé, Samuel reeducou Israel. Pela fé, Samuel ensinou as escrituras em Israel. Pela fé, Samuel reconduziu Israel a Deus, tirando da idolatria para que servissem ao Senhor. Foi aquele que, segundo os estudiosos, fundou a escola de profetas. Samuel foi um sacerdote, foi um profeta também, mas foi um juiz em Israel. Ele foi aquele homem da transição da teocracia para a monarquia, quando foi ele quem ungiu Saul, rei de Israel. Deus reprovou Saul por causa das suas desobediências, então Samuel, por orientação de Deus, ungiu Davi como rei de Israel. E Davi foi homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas ficam procurando, muitos, os defeitos de Davi, para ressaltar os defeitos de Davi, tentando diminuir o seu valor. Mas o próprio Deus chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas ele não teve alegria nisso. Ele chorou amargamente, arrependido. Era um homem que cria em Deus e lamentava ter ofendido a Deus, desobedecendo às suas leis de natureza moral para orientar a sua vida. Pela fé, esses homens fizeram maravilhas, porque foi Deus que fez através dele. Olha, venceram reinos, foi. Davi venceu reinos, subjugou. Josué conquistou os povos de Canaã. Os juízes, enfim, praticaram justiça na esfera pública, na esfera privada. Esses homens, como disse Matthew Henry,
diz que a fé é um princípio ativo da justiça universal. Então, quando a pessoa tem fé em Deus, vai pensar no outro com a dignidade que o outro tem, sem preconceito, sem discriminação, sem acepção. Sim, pela fé eles alcançaram promessas, confiaram em Deus e Deus cumpriu suas promessas. Pela fé esses homens fecharam a boca dos leões. Davi matou um leão para salvar as suas ovelhinhas. Lembra de Sansão? Com as suas mãos abriu e rasgou a boca do leão. E Daniel foi lançado na cova dos leões, era um homem de fé, de oração. E os leões tiveram suas boquinhas fechadas. Pela fé, esses homens de Deus fecharam as bocas dos leões. E Sadraque e Mesaque diz que apagaram o fogo, como diz o texto sagrado aí, que nós iniciamos a ler. Diz assim no verso 34, vamos ler o 33. Os quais, por meio da fé, todos esses, Sansão, Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego oraram e Deus ali enviou a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, que fez com que o fogo não destruísse aqueles 3 moços na Babilônia. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros pela fé. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Houve casos de 2 ressurreições, pelo menos no Velho Testamento, e alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Essas pessoas de Deus não tinham seus corações aqui na terra, não. Seus olhos, seus pés estavam na terra, mas seus corações, suas mentes estavam no céu, porque eram homens que esperavam o reino de justiça, novo céu, nova terra. Verso 36, outro por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites. Lembra de Jeremias? Jeremias foi lançado em um poço, foi desprezado, foi ridicularizado. Outros sofreram algemas e prisões, foram apedrejados. Profetas de Deus no Velho Testamento que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Diz a tradição que Manassés cerrou o profeta Isaías ao meio. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O profeta Elias se vestia assim, de pele, e semelhantemente João Batista no Novo Testamento. Esses homens, diz a Bíblia no verso 38, eram homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, não tinha lugar certo aqui, peregrinos e estrangeiros, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que isso significa? Eram homens de fé e as promessas não se concretizaram na vida deles? Não é assim. As promessas não se concretizaram no tempo deles, mas se concretizaram no tempo de Deus. Esses todos esperavam a vinda do Messias, do Cristo, do Salvador, do Rei dos Reis, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, aquele que pisaria como pisou a cabeça da serpente. Eles não obtiveram a concretização da promessa, entretanto não perderam a fé. Por que eles não obtiveram a concretização da promessa? Porque Deus tinha coisas extraordinárias para o povo do Novo Testamento para cá. Essas 2 gerações,
antes de Cristo e depois de Cristo, esse povo de duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então Deus cumpriu a promessa de tal forma que abençoou os irmãos do passado, mas abençoa também os do presente, as pessoas que vivem depois de Cristo, para que todos do Velho e do Novo Testamento sejam salvos unicamente por Cristo Jesus. E aqui se nos diz que os olhos do nosso coração e a nossa fé tem que mirar, não esses irmãos do passado, mas aquele que é o cumprimento da promessa. E isto nós vamos ver na nossa próxima reflexão, ok? Mas lembre-se, esses irmãos do passado é como uma grande nuvem que testemunha a chuva e o orvalho da graça de Deus que irriga vida, salvação, esperança no coração de todo o que crê no Senhor. Põe a tua fé em Jesus. Viva também pela fé e não tema o que há de vir. Confia em Deus e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e que você também seja homem de fé, mulher de fé, criança de fé, jovem e adolescente, cheios de fé em Deus e que fazem a diferença neste mundo. Forte abraço e até o próximo encontro, quando nós falaremos acerca do foco da nossa fé. Até mais.